tempo atrás, uns anos já, né? 2003, eu resolvi fazer o meu primeiro disco solo. E foram 2 anos de trabalho, até que em 2005, final de 2005, eu consegui terminar o disco. E eu pensei em como divulgar esse disco. Era um disco independente, e achei que os fãs do Capital Inicial seriam os primeiros interessados em conhecer esse disco. O nome do disco era Hotel Básico. Eu sou um letrista, eu escrevo letras desde o início do Capital Inicial, né, no final da Porto Elétrica. E já fazia um tempo que eu não estava tendo meu material interpretado pelo Capital Inicial. E eu também comecei a compor música no final dos anos 80, no início dos anos 90, música eletrônica. Então eu achei que tinha chegado a hora de eu colocar essas ideias em prática e fazer esse disco, né? Tentar transformar essas ideias musicais que eu tinha em canções e voltar a usar meu texto para fazer música. Fiz o meu primeiro disco e chegou a hora de divulgar o disco. Eu não sabia como divulgar, era um disco independente. Aí eu pensei, como é que eu poderia interessar, fazer com que os fãs do Capital Inicial soubessem desse meu disco, né? Eu pensei, vou contar histórias da estrada, então vou fazer um blog, né, porque os blogs estavam bombando, né, era uma novidade. Eu resolvi começar um blog, então, sobre a estrada, sobre como é que era a minha vida nos fins de semana com shows do Capital Inicial. E também com o Hotel Básico. E foi isso, então, no final de 2005, se não me engano, ou 2006, o disco eu lancei o disco no final de 2005, mais ou menos, e 2006, 2007 foram os anos que eu trabalhei esse disco. Eu fiz os shows, eu viajei pelo Brasil, fiz alguma divulgação. E nessa mesma época eu comecei o blog, então, como eu falei, contando as histórias da estrada. Por que era a ideia do blog? Era o seguinte: o pessoal que vai ver os shows do Capital Inicial, se quisesse saber alguma coisa sobre o que eu tinha achado da cidade, como é que tinha sido aquela experiência do fim de semana, eles leriam o meu blog, na minha página na internet, e aí lá eles iam descobrir também o tal do Hotel Básico. Aí teriam músicas lá, os vídeos, enfim, o material que eu tivesse. E eu achei que era uma maneira de enfim, divulgar o disco. E o que aconteceu foi que eu comecei a escrever, e eu tomei gosto, porque eu estou escrevendo. Eu não consegui mais parar, na verdade, virou quase uma obsessão. Eu escrevia sempre, escrevia sim nos aeroportos, nos aviões, nos hotéis, em casa quando chegava de viagem. Eu tomei gosto realmente por contar as histórias, né? E eu quis ir me aperfeiçoando, quis ir melhorando as histórias também. Bem, passaram-se 5 anos, né? Voaram 5 anos, até que no final de 2010 eu fui passar uma Natal em Brasília e meu pai me deu de presente um envelope de ver o que era, tudo que eu tinha escrito nos últimos 5 anos, desde 2006 até o final de 2010. 6, 7, 8, 9, 10, 5 anos de blog. E a sugestão de que eu lançasse aquilo como um livro. Ele tem uma editora pequena, mais focada na área de biblioteconomia, né, uma editora focada mais nesse mercado universitário, assim, para alunos de graduação de biblioteconomia, concursos, essas coisas, mas ele queria lançar um livro de literatura popular. Ele achou que eu tinha ali um livro. Eu não sabia se eu tinha ou não, eu demorei um tempo para ler esse material, para rever, para reler todo o blog. Eu só fui ler o material mesmo em meados de 2011, que eu tomei coragem e resolvi ler aquilo que eu tinha escrito. Ver se dava para fazer um livro, né? E eu gostei, eu achei bacana, achei que eu tinha um documento ali sobre a vida da gente na estrada, que é algo que a gente não tem nada, nenhum registro, né? Que a gente, nos lugares que a gente passa, a gente esquece tudo. Achei que era um documento interessante também sobre como é a vida de uma banda de rock, né? No Brasil, no início do século XXI. Mas o que mais me deixou feliz ao ler o material foi aquele esforço que eu tinha me dedicado para tentar escrever melhor, apareceu no texto, né? E à medida que você vai lendo
que eu fui lendo os blogs, eu vi que eu fui me aprimorando como um autor. E eu achei isso bacana, assim, de ver que eu comecei a escrever muito assim, meio, vamos escrever, ver o que acontece. E aí o hábito de escrever foi me transformando e eu achei que eu fui escrevendo melhor. E aí eu achei que de repente isso seria um estímulo para quem quiser escrever, para as novas gerações. Para fazer um livro, basta começar a escrever. Não precisa ter uma grande ideia ou ser um gênio. É só começar. E esse livro aconteceu assim. Comecei a escrever e, sem querer, ele está aí hoje, ele existe. E fica para a posteridade, né? Isso que fala no livro, né? Escrever um livro, fazer um filho, plantar uma árvore. Que são coisas, né? São atitudes que fazem com que você permaneça, né? Você ultrapasse a sua existência, né? Você se perpetua no seu filho e na sua obra, né? Um livro, uma árvore, legal também, que ela dura séculos, né? Então é isso, gente. Eu fiz esse livro, eu estou já há 1 ano e meio divulgando. Aí, como é que foi? Final de 2011, aí no final, aí lancei ele em 2012. O prefácio, inclusive, é de 2012. Composição, famoso. Incrível que já se vão 2 anos, 2012 e 2013. E aí, de novo, surgiu o mesmo problema. Eu tenho um livro de uma pequena editora, de um autor desconhecido. Como é que eu vou divulgar esse livro? Como é que eu vou fazer para que as pessoas conheçam? O mesmo problema que eu tive quando lancei meu CD independente. Aí a solução de novo foi o capital inicial. Meus problemas e minhas soluções vêm daí. Eu falei, eu vou aproveitar então que o capital inicial viaja pelo Brasil e vou tentar encaixar nas viagens lançamentos pelas cidades por onde a gente passar. Eu entro em contato com uma livraria da cidade, se interessarem, eu mando os livros antes, eles preparam o lançamento, divulgam, e eu vou lá, converso com as pessoas, faço esse bate-papo e vamos ver o que dá. E mais uma vez eu fiquei surpreso, porque eu não sei mais quantos são, mas com certeza já passaram de 50 lançamentos que eu fiz. Eu não tenho o número certo, a Vera deve ter. 50? Olha só. 50 lançamentos, né, pelos 4 cantos do Brasil. Cidades às vezes muito pequenas, onde nunca um autor foi, nunca teve uma presença de alguma pessoa assim, um artista ou um intelectual, sei lá o quê, conversando com as pessoas nessas cidades. Então é engraçado que eu fui em livrarias muito pequenas, assim, bem humildes, grandes livrarias também. E essa parte está sendo muito bacana, eu tenho gostado muito disso, desse contato, de poder conversar com as pessoas. Está sendo uma outra descoberta, né? Eu estou descobrindo que eu gosto de conversar e de fazer esses bate-papos, embora no dia de show isso acaba ficando um pouco complicado e cansativo até, porque a gente conversa, a gente tira foto, autógrafos, e normalmente, né, é uma hora que eu estou descansando antes do show. Então eu não consigo fazer também todos os shows, né? Normalmente o que eu e a Vera queremos fazer é que nos fins de semana em Capital Inicial toca, faz 2 ou 3 shows, a gente tenta escolher uma das cidades para fazer o lançamento. Eu consigo, assim, já tentei fazer em 2 cidades seguidas, mas é muito cansativo, né? Porque durante o dia a gente descansa, né? Porque a gente trabalha de noite. Então se eu ponho o lançamento ali no meio do dia, já é uma hora que eu estaria dormindo e preparando o show. Mas, enfim, já foram 50 lançamentos e é como o livro está sendo conhecido, é como está conseguindo vender o livro, como as pessoas estão descobrindo esse livro. E eu pretendo fazer esse ano inteiro ainda de lançamentos também. E vamos ver, né? Eu estou tentando fazer um programa de TV nacional, mas é muito difícil, né? Talvez se eu fosse cantor, no Capital Inicial, seria mais fácil. Só sou baterista, né? Por isso ficou mais difícil de baterista. Mas é isso, gente. Por favor,
Sinta-se livres para me fazer perguntas. Pois não. Quando você teve a ideia do Hotel Básico, quando tem uma banda muito grande, principalmente de rock, que faz festivais, essas coisas, alguns, até bandas estrangeiras, alguns integrantes fazem projetos separados para conseguir voltar a tocar para plateias menores, para ter um calor mais próximo do público. Você fez esse projeto pensando nisso ou só numa coisa de eu quero fazer alguma coisa com som diferente do Capital, que não ia se encaixar numa proposta da banda? É mais ou menos por aí. Quando eu comecei a usar o computador para compor, eu sabia que eu estava indo para uma praia, que não é a Praia do Capital, estava uma banda de rock clássico. A gente já teve um flerte com música eletrônica nos anos 80, inclusive acho que lançamos bons discos usando dessa tecnologia, mas não prosperou. Não houve o envolvimento da banda dentro de um projeto artístico nesse sentido. Pelo contrário, o que a gente viu agora foi que a banda representa o posto artístico do Dinho. Então, e como eu tinha aquela ferramenta e eu estava fazendo música, eu falei, eu tenho que dar continuidade a isso. A melhor coisa é você fazer música e não gravá-la, pintar quadros e não conseguir mostrar, escrever e ninguém ler. Isso acho que é a morte de qualquer artista. Então eu tive que bolar uma maneira de realizar esse projeto. Foi assim, como é que eu vou transformar desde os anos 90, desde o final de 80, quando eu comecei realmente a compor, eu passo as tardes no estúdio. Fico lá criando músicas. E aí eu falei, um dia eu vou ter que tirar essas músicas daí da gaveta e gravar um disco, E aí nos anos 90, foi procurando um caminho de transformar isso em realidade, até que surgiu a parceria com duas meninas, inclusive a Ariela, menina amiga, que eu vivi há muitos anos, e a Silvana. Elas foram as meninas primeiras que cantaram uma melodia em cima da base que eu tinha feito. E aí eu vi que era o caminho que eu queria seguir, que era usar então aquelas bases que eu chamava, com os temas de baixo, ou algum tema de harmonia, assim. Mas quando você cria uma melodia em cima, aí você já tem a canção. Você já começa a pensar, isso aqui pode virar uma canção. Só que como você vai transformar essa canção? Como é que você vai sempre usar? Você não usa mais baixo, guitarra, bateria, entendeu? Você tem os sintetizadores, então você pode fazer uma canção com os sons mais malucos possíveis. E eu não sabia ainda que caminho seguir, mas o Hotel Básico é essa descoberta. Agora, a questão de tocar em shows, por exemplo, fazer esse projeto paralelo, O primeiro problema é que o Capital Inicial tem uma agenda muito intensa, e extensa, eles trabalham o ano inteiro. Então, como que eu vou descobrir tempo de fazer isso? E depois, as pessoas que estão envolvidas comigo, elas não querem um trabalho parcial, tempo parcial, elas querem tempo integral. Para elas, o projeto, de repente, é a coisa mais importante da vida delas, naquele momento. Então, se elas forem se comprometerem a ir para a estrada comigo, a gravar, eu tenho que também me comprometer com eles. E eu não tinha como me comprometer naquela época. Por isso que eu parei em 2006, 2007. Eu vi que para aprofundar o projeto, eu ia necessariamente ter que fazer uma escolha, e eu não podia escolher naquela época sair do Capital Inicial.